essa desconhecida que nos conhece antes mesmo de nascermos? Da primeira divisão à batida do coração, do primeiro fôlego ao último suspiro. Nos minúsculos parques e no imenso do universo é possível perceber sua presença. Medindo, registrando, escrevendo, explicando tudo que nos cerca. Ela nos acompanha desde sempre. Mas será que fomos nós que a inventamos? Ou ela nos precede? Se ela inunda nossa existência e dela não podemos escapar, por que para muitos a sua face causa medo, desgosto, pavor e desejo de fuga? Ela que já foi chamada de a rainha das ciências, permanece soberana ao expressar facetas da realidade. Contudo, a manipulação de suas premissas é capaz de criar abismos entre aqueles que têm ou não domínio de suas ferramentas, resultando na prática em desvantagens, em aprisionamento. Esta temporada é um convite para que você encare a matemática, para que enxergue algo muito além de cálculos e números. Por muitos anos, a humanidade inteiramente composta por células vem se perguntando até que ponto podemos nos dividir. Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Matemática Revelada, a série documental que há décadas nos leva aos mais intrigantes mistérios do mundo da matemática. Hoje, nós vamos investigar um caso que desafia a lógica e a razão, a célula que se divide a cada hora. E esse é um mistério que só a matemática pode responder. Se podemos usar a matemática na ciência? Olha, eu acredito que sim. Podemos sim usar a matemática para responder questões científicas. Inclusive, tenho dedicado minha vida a essa área. Qual instrumento eu usaria neste caso? Função exponencial, sem dúvida. A função exponencial é uma das mais importantes da matemática. Talvez seja a minha preferida. Ela representa o crescimento ou a decaída de uma quantidade ao longo do tempo e é encontrada em muitas áreas da ciência. Na função exponencial, a variável está no expoente, e a base é sempre maior que zero e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois elevado a 1, qualquer número resulta em 1. Além disso, a base não pode ser negativa nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função não estaria definida. Mas como podemos usar a função exponencial para entender a divisão de uma célula animal? Bem, a célula é a menor estrutura capaz de executar as atividades que caracterizam os seres vivos. A célula que nós estamos estudando é muito importante e se divide em duas a cada hora. Esse é um processo fundamental para a vida, mas antes é importante a gente entender a matemática por trás dele. Esse mistério desafia até os mais brilhantes matemáticos, mas nossa equipe está preparada para desvendar esse enigma. A função exponencial pode ser escrita como y igual a elevado a x, onde a é a base e x é o expoente. No caso de uma célula que se divide a cada hora, a base é 2, pois a célula se divide em duas a cada hora. A função exponencial com base 2 é uma curva que cresce rapidamente, representando o crescimento exponencial de uma célula. A cada hora, a quantidade de células dobra, e isso pode ser expresso matematicamente pela fórmula y igual a 2 elevado a x. Nossa equipe de cientistas está coletando dados em tempo real para acompanhar a taxa de crescimento da célula. Cada medição é fundamental para entendermos essa função exponencial. Usando poderosos algoritmos de análise de dados, nossa equipe conseguiu modelar a função exponencial que descreve o crescimento celular.
Com o modelo matemático, podemos prever a taxa de crescimento da célula em diferentes condições e entender melhor como ela se comporta em diferentes ambientes. Mas como podemos visualizar essa função exponencial? Continuando o episódio de A Matemática Revelada, agora nós vamos ver como nós podemos construir o gráfico que representa o crescimento da célula que se divide a cada hora. Quando pensamos no gráfico de uma função exponencial, é importante lembrar que nessas funções a base é sempre maior do que zero. Portanto, a função terá sempre uma imagem positiva. Uma função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Será crescente quando a base for maior do que 1. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores do que 0 e menores do que 1 são decrescentes. Para construir um gráfico de uma função exponencial, podemos utilizar o plano cartesiano, com o eixo x representando o tempo e o eixo y representando a quantidade de células. No caso da célula que se divide a cada hora, a função exponencial é y igual a 2 elevado a x, onde a base é 2 e x é o tempo em horas. Podemos atribuir diferentes valores para x e calcular os valores correspondentes de y, ou seja, a quantidade de células em cada momento. A partir desses valores, podemos plotar os pontos no plano cartesiano e conectar os pontos para obter o gráfico da função exponencial. Perceba que no momento atual, quando x igual a 0, a célula ainda não se dividiu, resultando em apenas em uma célula. O gráfico resultante é uma curva que cresce rapidamente, tendendo ao infinito à medida que x aumenta. Essa curva é classificada como uma função exponencial crescente, pois seus valores de y aumentam exponencialmente à medida que x aumenta. Também é importante destacar que essa função nunca toca o eixo x, pois a base é maior que 1, isso significa que a quantidade de células nunca é igual a 0 ou negativa. Além disso, é possível observar que a taxa de crescimento da célula é maior à medida que o tempo passa. Isso ocorre porque a taxa de crescimento é proporcional à quantidade de células presentes, ou seja, quanto mais células, mais rápido o crescimento. Já por outro lado, se a célula estivesse morrendo ao invés de se dividindo, teríamos uma função exponencial decrescente, onde a base seria menor que 1 e a curva seria uma descida para 0. O mistério da célula foi revelado graças à ciência e à matemática trabalhando juntas. Essa é a beleza da matemática revelada. Até a próxima.